mais uma vez pedimos Tua companhia, Tuas bênçãos e direção. Ajuda-nos, Senhor, a preparar a apresentar essa palestra segundo a Tua vontade e que seja útil para o nosso fortalecimento, para a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos tratar agora de leis dominicais e eu quero que a gente olhe um pouco para a história passada e então faça a ligação com o que está acontecendo hoje. Parte disso a gente já viu nas apresentações anteriores, então eu vou até pular, tá? O princípio fundamental quanto à legislação ou não religiosa foi estabelecido por Cristo e a gente vê isso em Mateus 22, 21. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nesse ponto, Jesus já separou coisas que pertencem a César e coisas que pertencem a Deus. Existem coisas que não pertencem a Deus e coisas que não pertencem a César. Por exemplo, um tributo que o Estado está te cobrando não é de Deus, é devido ao Estado. E existe coisas que você tem que dar para Deus que não é para dar para o Estado. Por exemplo, seguir sua consciência. O direito de consciência está no seu dever para com Deus. Obedecer à consciência tem que ver com Deus. A guarda do sábado. O Estado não pode legislar quanto a sábado, se você guarda, não guarda, como guarda, se guarda, não importa. O Estado não tem nada a ver com isso. Nem guarda de domingo. Tá? Então, na lei de Deus, você tem 4 mandamentos na tábua assim da esquerda e 6 mandamentos na tábua da direita. Os 4 mandamentos têm que ver com o seu relacionamento com Deus. Quanto a esses primeiros 4 mandamentos, o Estado não tem nada que ver. Os últimos 6 mandamentos têm que ver entre você e o relacionamento com o seu próximo. Nesses últimos, o Estado pode ter alguma coisa que ver. Porque lida com relacionamento entre pessoas. Só que mesmo assim, o Estado não pode punir você pela quebra dos mandamentos. Ou seja, ele não pode punir sua imoralidade. A única coisa que ele pode punir é sua incivilidade. Você não está sendo civil, porque existem leis civis. Mas o Estado não pode punir você porque você quebrou o 7º mandamento, o 9º mandamento. O Estado não tem nada a ver com moralidade. Não é um Estado moral, é um Estado civil. Certo? A lei de Deus é moral. Uma lei moral. Mas o Estado só tem leis civis, não são leis morais. A gente vai ter que correr aqui, então eu peço desculpa para vocês, mas a gente vai ter que correr mesmo, porque a gente tem 25 minutos, eu acho. Após a morte dos apóstolos de Cristo, lobos infiltraram o rebanho. Homens exaltaram leis humanas acima da lei de Deus. O sábado foi tornado igual em importância ao domingo. Pouco depois ele foi exaltado, o domingo foi exaltado. Eu acabei de trocar a palavra ali, né? O domingo foi tornado igual em importância ao sábado. Pouco depois, o domingo foi exaltado acima do sábado. Primeiro estava assim, primeiro estava abaixo, certo? Aí ele foi posto em igualdade, eles começaram a guardar sábado e domingo, isso na história cristã. Depois o domingo foi posto acima do sábado, e aí o sábado começou a ser espezinhado e posto para baixo, a ponto de quem guardasse o sábado ser considerado fora, herege, e aí perseguido e morto. Logo depois o sábado foi atacado e começou-se a perseguir quem guardava. A união entre igreja e Estado ocorreu em decorrência das lisonjas mútuas trocadas entre Constantino e os bispos, do ano 311 e 314 d.C., na época em que Melquíades era o bispo de Roma. Os verdadeiros autores da mudança do sábado para o domingo foram os pais antinicenos, os quais viveram antes do concílio de Nicéia, que foi convocado por Constantino no ano 325. Então imagina o imperador, o civil, né, convocando um concílio da igreja. E ele presidiu o concílio. Faz sentido isso? Em 321, dia 7 de março de 321 depois de Cristo, ocorreu a lei dominical de Constantino. E perto do ano 325, o Papa Silvestre declarou oficialmente que o domingo era o dia do Senhor.
Esse é o Edito de Constantino, se vocês quiserem, vocês podem ler depois. 7 de março de 321. Mas o sábado continuou a ser guardado por grupos espalhados, né? Então tem vários grupos que ainda mantiveram verdades da Bíblia. Não que todos eles guardassem o sábado, o 7º dia, mas eles foram perseguidos por verdades que eles guardavam e que a Igreja Papal havia abandonado. Então eu já mencionei para vocês antes os valdenses, albigenses, paulicianos, petrobrucianos, henricianos. Falei dos pré-reformadores também, né? Berengar de Tours, Pedro de Bruys, Henrique de Lausanne, Arnaldo de Brescia e Clemens Claudius. Cada um deles teve seu papel, e eles resistiram ao poder papal e anunciaram e atacaram erros que estavam sendo cometidos dentro da Igreja Papal de forma bem forte. A gente não vai ler isso aqui porque não vai dar tempo, mas se vocês quiserem depois, vocês podem ter acesso a isso. Depois vieram os reformadores, Wycliffe, Hus, Lutero, Knox, Calvino, Wesley e Miller, entre eles. Tá? Agora, vamos pegar ali uma época bem importante quando a igreja estava saindo do poder de Roma. Ela não tinha escapado totalmente ainda, porque a perseguição, ou a supremacia papal, não perseguição, a supremacia, durou do ano inicial 538 até o ano 1798. São 1260 anos de supremacia papal. A perseguição não durou esses 1260 anos. Jesus disse, se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém se salvaria. Então, pelos decretos de Maria Teresa e algumas outras coisas, a perseguição foi interrompida um pouco antes. A reforma protestante foi tremenda em quebrar o poder da perseguição. Só que eles não aprenderam a lição que o papado já estava ensinando para eles, de que a pessoa ela deve seguir sua consciência. Então eles começaram a perseguir também, infelizmente. Olhando aqui na época de 1600 e pouquinho, 1620, a gente vê a viagem feita pelos pais peregrinos, né? Eles vieram no navio Mayflower, vieram da Inglaterra, foram para a Holanda, pegaram alguns e vieram para os Estados Unidos e pararam ali em Massachusetts, né? Plymouth Rock é onde eles desembarcaram. Esses pais peregrinos estavam fugindo de perseguição religiosa na Europa, no Velho Mundo, né? Europa para cá, Estados Unidos para cá. No Velho Mundo. Eles queriam escapar da perseguição religiosa. Então eles se direcionaram para o Novo Mundo, as Américas, aonde não tinha perseguição ainda. E eles trouxeram ideias e se formalizaram ali em um corpo político. No Mayflower eles escreveram isso. Eles se uniram em um corpo político. E eles estabeleceram princípios de um governo, que a melhor definição de república que eu saiba, é um governo do povo, pelo povo e para o povo. Não é um soberano ali, dominando o resto, fazendo todo mundo trabalhar para ele, sem leis que possam regir a ele, mas com leis que regam todo mundo. Não é isso. Uma república é um governo do povo, pelo povo e para o povo. Dentro desse navio Mayflower nasceram 2 bebês, um no caminho e um quando eles já estavam no porto ali, na Baía de Massachusetts. E o nome do bebezinho foi dado Peregrine White. Ele se tornou um símbolo da liberdade americana para os Estados Unidos. E Tiago White foi descendente desse Peregrine White, descendente direto do Peregrine White. E isso está escrito no livro de Tiago White chamado Minha História. Ele conta ali a biografia dele. Os fundadores dos Estados Unidos conheciam a história do papado e separaram igreja e Estado. Eles tinham 2 princípios fundamentais: republicanismo e protestantismo. O que é republicanismo? Uma nação sem rei, né? Ou seja, eles sabiam o que rei causava. Poder absoluto. Então, republicanismo. Agora, protestantismo. Uma igreja sem um papa.
Eles conheciam muito bem o que era ter um Papa. A gente não conhece. Sabe por que a gente não conhece? Porque a gente não viveu aqueles anos. Lê o Império Eclesiástico, você vai saber o que é ter um Papa. E eles falam, a gente não quer nada disso. Não quer rei, não quer Papa, a gente quer liberdade. Em suma, a gente quer liberdade. E eles fundaram a nação com base nisso. Tem um texto do Grande Conflito, a gente vai só ler a parte amarela. A irmã diz assim: e a Constituição garante nos termos mais explícitos a inviolabilidade da consciência. O Congresso não fará nenhuma lei que estabeleça a religião ou proíba seu livre exercício. Aqui está a Declaração de Independência, 1776, 4 de julho de 1776. E ali eles novamente falam que sobre a liberdade, né? Eles falam assim, consideramos estas verdades por si mesmo evidentes, que todos os homens são criados iguais, então não tem um que é acima do outro, não tem um que tem sangue azul da realeza e o resto tem sangue vermelho, é plebeu, não tem isso, todos são iguais, criados iguais, sendo-lhes conferidos pelo seu Criador certos direitos inalienáveis, entre os quais se encontram a vida, a liberdade e a busca da felicidade, que para garantir esses direitos são instituídos governos entre os homens, derivando os seus justos poderes do consentimento dos governados, ou seja, o único poder que o governo devia ter sobre os que estão sendo governados é se os governados consentiram com isso. Não tem aquele chamado divino direito dos reis. Não é por concessão, a gente consentiu. Todos estão de acordo? Votado? Beleza, então é lei para todos. Mas se não foi votado, não foi aprovado, não é lei. Mas no passado não era assim. O rei falava, eu quero isso assim. Tá bom, o rei falou. Não, mas isso é injusto. Como direito de prima nocta. O rei tinha o direito, que ele mesmo instituiu, de conhecer a noiva na primeira noite. Todo casamento ele podia ir lá pegar a noiva e levar para a casa dele. E é só a partir da segunda noite que ela ia para o noivo. Quem que estava de acordo com isso? Será que o povo votou? Vamos fazer uma lei assim? Não, o rei estabeleceu essa lei. Isso é ter rei. Ninguém quer isso. Então, república, a ideia de república, desde Roma, é o povo vota, né? Vamos avançar rapidamente aqui. Os elaboradores da Constituição reconheceram o eterno princípio de que a relação do homem para com seu Deus está acima de legislação humana e de que seus direitos de consciência são inalienáveis. Lembra que Apocalipse 13 descreve os Estados Unidos como tendo chifres de cordeiro, ou seja, inocente, esses dois poderes, né? Os chifres, republicanismo, protestantismo, princípios maravilhosos que todo mundo queria ter, mas falando como um dragão. Só que se você voltar lá, quem que era o dragão? Primeiro era Roma pagã, depois virou Roma papal, e falar como Roma pagã e papal, nesse sentido, é fazer leis de caráter religioso que violem a consciência, mas a pessoa tem que seguir ela. Porque o papado não é nada mais do que isso. O papado não crê em individualidade e consciência. Na verdade, ele diz que o direito de consciência é um mal, uma peste. Você não tem que seguir o que você acha que deve seguir, você tem que seguir o que a gente falar. E o povo está abraçando esse sistema de novo. Incrível. De braços abertos. Olha, somos todos irmãos agora. A gente já falou sobre isso. Grande conflito ainda. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são o segredo de seu poder e prosperidade.
o Trump falou, vamos tornar a América grande novamente. Se ele soubesse quais são os princípios que fizeram dela grande, era só seguir eles. Vamos ver aqui, rapidamente, o processo de leis dominicais. Eu vou ter que voar por essas datas aqui, para a gente poder tentar chegar ao fim. Mas, acompanhe comigo, preste bem atenção. 1776, Declaração de Independência dos Estados Unidos. E ali, eles disseram que a gente tem que seguir a consciência. Eles têm direito à liberdade. A gente foi criado igual. Ninguém pode forçar o outro na questão de consciência. 1787, os delegados assinam a Constituição dos Estados Unidos. Em 1789, a Carta de Direitos, Bill of Rights, e o primeiro ponto dessa carta é que o Congresso não fará nenhuma lei estabelecendo uma religião, ou seja, religião estatal, nem proibindo o livre exercício de religião. Eles separaram a igreja e o Estado. Não toca na religião, eles disseram para o Estado, porque a religião é sagrada demais. As mãos sujas, políticas, não devem mexer na coisa tão sagrada que é a religião. Cada um tem seu direito de consciência de seguir a vontade de Deus. Eles já conheciam a história do puritanismo nos Estados Unidos. O puritanismo veio com uma ideia muito bonita, mas depois acabou perseguindo um monte de gente. Nos Estados Unidos houve martírio. Então eles falaram, espera aqui, vamos separar de uma vez isso, para que a igreja não domine o Estado e use a força do Estado para perseguir os dissidentes. Já pensou se nossa igreja tivesse um exército? O pastor falou que aquele ali é um herege. Cadê os soldados aqui? Pode matar. Já pensou? Que loucura que não seria? Ai não, ele não era herege, mas já foi. Na verdade, o outro pastor falou que era muito bom. Ia ser um caos, mas era assim que acontecia. 1828 e 29 houve uma tentativa de fazer o trabalho dominical ser uma ofensa digna de forte penalidade. Mas em 1829 o Senado decidiu contra essa lei, cancelou esse projeto de lei, rejeitou, e disse, os fundadores da nação sabiam muito bem o que eles estavam fazendo quando eles separaram a igreja do Estado, vamos deixar assim. 1863, a Igreja Adventista foi fundada oficialmente em que ano? 63. No mesmo ano, houve uma reunião em Cheyenne, em Ohio, da qual se formou posteriormente a Associação da Reforma Nacional. Aqui começa um problema sério. Isso foi um problema, você pode ver nos escritos de Ellen White, a Associação da Reforma Nacional. O objetivo desse negócio era estabelecer o domingo como dia de guarda. Era pôr Deus de volta na Constituição, mas não dizer que nós cremos em Deus, mas que Deus tem que estar legislando por meio da Constituição, e eles, como representantes de Deus, vão definir quais são os pontos que Deus está legislando. Aí a coisa começou a ficar séria. 1864 é oficialmente organizada a Associação da Reforma Nacional. 1874 o Congresso americano rejeita a petição da ARN, Associação da Reforma Nacional, de fazer leis nacionais quanto à legislação religiosa, guarda domingo. Então, a ARN, tendo sofrido derrota no nível nacional, ou seja, federal, da União, eles falaram assim, vamos tentar com os estados? Se a nação inteira não quis, vamos ver se a gente consegue com os estados. E aí eles começaram a trabalhar com os estados. E sabe o que? Eles tiveram muito mais sucesso a nível estadual do que a nível nacional. Em 1880 eu tenho um ponto antes desse aí. 1882, Willie White, filho de Ellen White, e J.H. Wagner, pai do E.J. Wagner, que apresentou a mensagem da justiça pela fé em Minneapolis. O pai dele, Willie White e o pai do Wagner, estavam trabalhando na Pacific Press, na Califórnia, no domingo. E os dois foram presos por causa disso. Olha que interessante. E eles saíram da prisão, sabe quando? Quando
os democratas, que são considerados os liberais, ganharam a eleição e cancelaram aquela lei. A gente pensava que os democratas são os mais liberais, que estão trazendo tudo que é ruim, e realmente tem coisas ruins que eles estão trazendo, mas precisou deles para uma lei assim ser cancelada. Na Califórnia, lei dominical mesmo, estadual, não era nacional, era estadual. Muitos adventistas foram presos. Em 1883, a Associação Geral, por causa dessa prisão, desse aprisionamento dos dois, a Associação Geral recomenda iniciar um periódico para a defesa da liberdade religiosa. Tem início, então, no mesmo ano, o Sabbath Sentinel, com mais de 500 mil cópias distribuídas, mas ele se encerra no fim do ano por falta de editores. Em 1886, tem início a American Sentinel, tendo como editores J.H. Wagner, E.J. Wagner e A.T. Jones. E aqui está uma foto ali da American Sentinel, primeiro número do primeiro volume, perdão, do volume 3. Eu comecei a ler isso aí, achei fascinante, é muito bom. Embora os anos tenham mudado e os nomes das pessoas que se referem tenham mudado, os princípios são espetaculares, se aplicam mesmo a hoje. Em 1887, a União de Temperança Cristã da Mulher se une à ARN e em sua campanha para cristianizar a América. No mesmo ano é formada a União Americana do Sábado. Em 1888, a Third Party Prohibition se une ao movimento se pronunciando contra a separação de igreja e Estado, ou seja, eles queriam unir igreja e Estado. No mesmo ano, dia 21 de maio, o senador Blair introduz o processo de lei número 2983, que é o da Lei Dominical Nacional. Um projeto de lei para assegurar ao povo o desfrutar do primeiro dia da semana, comumente conhecido como Dia do Senhor, como dia de descanso, e promover sua observância como dia de adoração religiosa. Esse projeto de lei começou a cozinhar ali no Congresso. Ia ficar pronto. Passou, parece que 2 audiências. E aí foi convocado uma reunião do Senado, comitê especial, uma comissão especial do Senado. Nosso pioneiro, A.T. Jones, foi no Congresso americano e ele fez uma apresentação espetacular, incrível, contra a lei dominical. Quem já leu isso aí? Não foi além do que a gente conseguia esperar? Eu aprendi 2 coisas lendo esse livro, o livro, né? Porque tem o livro A Lei Dominical Nacional, que é o argumento que ele fez no Congresso, palavra por palavra, com algumas notas adicionais ainda dele. Quando eu li esse livro, eu descobri 2 coisas. Primeiro, a gente não sabe o que está vindo. A gente acha que sabe. Mas pelas perguntas que o senador fez, a gente não sabe. Segundo, a gente não sabe o que dizer quando a coisa vier. Mas aprende essas 2 coisas lendo o livro. A Lei Dominical Nacional. E isso foi no dia 13 de dezembro. E a lei não passou. Tá? As 2 bestas de Apocalipse, a primeira besta era Roma papal. A segunda besta representa os Estados Unidos da América. Roma papal resultou da união de igreja e Estado. Os Estados Unidos causaram a separação de igreja e Estado. Mas aí, passo a passo, os Estados Unidos começaram a trabalhar em unir igreja e Estado de novo. Não vai dar tempo de falar da visão de Salamanca, nem praticamente não vai dar da Conferência Geral de 1893, mas vocês podem ouvir esses sermões da Conferência Geral de 93, alguém gravou mais recentemente, no site ellenwhiteaudio.org. Está tudo gravado ali, procura assim por General Conference, na primeira página mesmo, General Conference 1893, tá? E vai ter vários sermões ali de vários pregadores, inclusive 24 sermões de A.T. Jones, mas 2 dos sermões que me chamaram muito a atenção foram de Ballinger. Ballinger ainda estava entre o povo de Deus, depois ele rejeitou Ellen White, né, saiu da igreja, mas ele ainda estava no povo de Deus, e ele está descrevendo nesses sermões as perseguições que estavam acontecendo naquele ano
e nos anos anteriores aos adventistas. É coisa séria. Hã? Procura por Ballinger ali, eu acho que vai ter. Está em inglês? São em inglês, O áudio é em inglês, tem o texto também, você pode pegar. Perdão, não tem o texto, só o áudio mesmo. Tá, a coisa foi tão injusta, o tratamento dos adventistas foi tão injusto. Por exemplo, só para você ter uma ideia. 2 pessoas estão cavando e colhendo batatas no domingo. Um adventista, o outro não adventista. O não adventista acusa o adventista de estar colhendo batata, o adventista é preso e condenado, e o não adventista não acontece nada. Eles chamaram um menino de 10 anos, adventista. Ele foi intimado a ir lá, prestar um depoimento contra o pai dele. O menino não queria nada disso, mas o governo estadual fez ele ir lá. E ele estava lá, segundo o governo, para declarar, dar um testemunho de que o trabalho dominical do pai dele tinha atrapalhado tanto o descanso dominical do menino, que era adventista, nem guardava o domingo, de que isso aí foi uma ofensa pública. Tem uma série de perguntas que aconteceram num dos julgamentos, que para mim é incrível. Chamaram um adventista e falaram assim: você conhece alguém que trabalha aos domingos? Ele: sim, as ferrovias daqui estão abertas todo domingo. Mas você conhece mais alguém? Sim, os estábulos, o pessoal que cuida de cavalo também fica aberto ao domingo. Mas você conhece mais alguém? Sim, os hotéis da região também ficam abertos ao domingo. E depois de várias dessas perguntas, finalmente chegaram na seguinte pergunta: você conhece algum adventista que trabalha ao domingo? Ele falou assim: sim, senhor. Quais são os nomes? E ele teve que dar os nomes. Ele não ia mentir. E prenderam essas pessoas. O povo estava preocupado com a quebra do domingo ou com os adventistas quebrando o domingo? Percebem qual que é a natureza de leis dominicais? Essas perseguições que aconteceram nos Estados Unidos são muito sérias. Teve adventistas morrendo. E a gente tem que estudar essa história. O livro As Duas Repúblicas, no apêndice desse livro, The Two Republics, As Duas Repúblicas, tem 21 casos de adventistas sendo presos só no estado do Arkansas. Eu vou ler alguns textos de Ellen White e a gente termina aqui. Vou tentar fazer o mais rápido possível aqui, em 2 minutos. Quando nossa nação, os Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do 7º dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país, e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Ela diz também que os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. Ela está falando da América. Os Estados Unidos faz, o resto vai fazer. Então não pense que a gente vai estar seguro em algum lugar. Nossa única segurança vai ser o Deus do céu, o Senhor dos exércitos. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. E hoje, vocês lembram dessa carta aqui? Dies Domini, certo? O Papa João Paulo II. Ele pede ali que os governos façam legislação religiosa, defendam o domingo, promovam o domingo. 2015, isso aí para mim foi assustador. Você sabe o que significa o Congresso? Sabe que parte do sistema de governo é o Congresso? Ali se fazem o quê? Legislação, leis. Imagina o representante desse sistema, que na Idade Média torturou e matou tanta gente contra a consciência das pessoas, indo para o lugar dos Estados Unidos, que a gente já sabe que a profecia fala sobre isso, onde se fazem leis e o povo aplaude ele em pé. Você acha que os reformadores, se tivessem vivos, estariam tranquilos quanto a isso? Aplaudindo de pé. Isso para mim foi um dos dias mais tristes na história dos Estados Unidos.
porque envergonhou os princípios da nação, separação de igreja e Estado. O que o representante desse sistema foi fazer na parte civil? E os pedidos que ele fez ali. 11 de setembro, durante o período de George Bush, esse 11 de setembro mudou o modo como os americanos veem a Constituição. Antes eles lutavam por liberdade, eles estavam dispostos a perder a vida. Eles estavam assim, mata a gente, mas não tira a nossa liberdade. Agora mudou. Tire nossa liberdade, mas mantenha a gente vivo, protege a gente. Então mudou o modo de entender liberdade e o valor dela. Durante o governo de Obama, a agenda LGBT, socialismo, pró-aborto, da esquerda, exasperou a direita. Médicos eram forçados a fazer mudança de sexo em pessoas que queriam. Médicos protestantes, evangélicos, que não queriam fazer esse tipo de coisa, cirurgia. Forçados a fazer aborto pelo governo de Obama. Senão eles perdiam a licença. Então isso exasperou, deixou muito brava a direita evangélica americana. Tudo isso inevitavelmente causou um contra-ataque de parte da direita evangélica. Eles não podiam tolerar a situação como estava. Mas eles ficaram muito desesperados de saber que Donald Trump não era tão conservador assim quanto eles precisavam. Eles precisavam de alguém conservador no governo. Eles queriam até o Ben Carson, se fosse o caso, mas alguém que fosse conservador. E o Trump não era o maior conservador do mundo. Pelo menos não para eles. Então, eles precisavam ser reconciliados com o Trump. Tá? O que aconteceu então? Ben Carson e Bill Dallas convocaram uma reunião com acho que eram os 400 mais influentes evangélicos americanos, com Trump, em Nova York, a portas fechadas, a imprensa não podia participar, e a ideia foi alinhavar as ideias, né, dos dois grupos, do Trump e dos evangélicos. Então, você pode ver aqui, esses links levam para quando houve essa reunião entre ele e os evangélicos. Trump precisava do apoio dos evangélicos, eles não confiavam nele. Então, foi no Marriott Marquis, em Nova York, que aconteceu essa reunião. Tá? E nessa reunião, embora 400 pessoas tinham sido convidadas, 1000 apareceram, nessa reunião, Trump prometeu 3 coisas para eles. Primeira coisa, nomear juízes conservadores. Segunda, destruir a emenda Johnson. Depois eu explico o que é isso. E terceira coisa, dar aos evangélicos poder político. E com essas condições, os evangélicos concordaram em apoiar o Trump. Emenda Johnson, rapidamente, é a emenda que diz assim, se você é uma organização sem fins lucrativos, você não pode girar a roda política com o dinheiro que você recebe. Então, se uma igreja começa a fazer defesa de políticos ou promover alguém, ativismo político, ela perde o status, em inglês é 501c3, é um status sem fins lucrativos. E aí ele tem que pagar imposto. E aí o imposto é altíssimo. Então essa emenda Johnson, que o antigo senador Johnson fez, que ele virou presidente depois, essa emenda Johnson limita muito, embora não totalmente, os poderes religiosos de assumir e vestir a camisa política. E o Trump prometeu para os evangélicos derrubar essa emenda. E ele tentou derrubar, mas não foi aprovado. Então ele deu uma outra ordem para o IRS, que é o sistema de impostos americanos, e falou assim, a ideia é mais ou menos assim, se alguém violar esse ponto, finge que você não viu. Então, para o efeito prático, ele conseguiu, né, de certa forma, anular essa emenda. E agora a gente vai terminar lendo as citações de Ellen White e vamos encerrar aqui. Ellen White fala assim, o movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Eles estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram nação livre e independente e pela legislação introduz na Constituição
princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Ela está falando, isso aqui vai voltar. O que a gente temeu tanto no passado vai voltar de novo. Vocês não percebem que vocês estão quebrando as únicas barreiras que impedem de a coisa acontecer? É nosso dever fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar o perigo que se aproxima. Os que estão agora guardando os mandamentos de Deus precisam pôr-se em atividade para obter a ajuda especial que só Deus pode dar-lhes. Devem trabalhar mais diligentemente para o quê? Para adiar até quando for possível a calamidade que se aproxima. O povo de Deus que guarda os mandamentos não deve permanecer calado neste tempo, como se aceitássemos a situação de bom grado. Não, tranquilo, isso aí, estão passando ali, mas não tem problema, vamos ficar quietinho, Deus vai proteger. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu para que essa calamidade seja deferida, ou seja, postergada, até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. Haja as mais fervorosas orações e então, não é só orar, trabalhemos em harmonia com as nossas orações. Esse texto para mim é o mais forte. Há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem, se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada. E tendo chegado a essa conclusão, assentam-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo de angústia. Não, Deus falou que vai ter a lei dominical, fique tranquilo que Deus vai nos proteger. Só espere. Agora olha como ela continua. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Como fiéis atalaias, deveis dar o aviso ao ver que vem a espada, para que homens e mulheres, pela ignorância, não sigam um rumo que evitariam se conhecessem a verdade. O que Deus espera que a gente faça? Lute contra isso. Remova a ignorância quanto a esse ponto. Ilumine o povo contra esse ponto. Não, exatamente. Jones não era deputado. Ele foi lá em caráter civil, ele foi como um cidadão americano. Isso acontece hoje. Você pode conversar com o seu deputado ou senador para ele. Sim. O Jones foi lá, ele fez a apresentação. Ele conhecia. O problema é que nós não conhecemos. Então a gente vai lá e a gente vai fazer um argumento que não vai ser bom. O advogado nosso já esteve no Congresso. Uma outra causa que eu não lembro agora. Eu acho que se a gente estudar bem, a gente vai ter muito mais força para defender. E muito mais alerta. A gente vai ver coisa acontecendo que a gente não está percebendo. E aqui, espero que a trombeta dê o sonido certo no tocante a esse movimento da lei dominical. Penso que seria melhor se em nossas revistas o assunto da perpetuidade da lei de Deus se tornasse uma especialidade. Devemos agora fazer tudo o que for possível para derrotar essa lei dominical. Entenderam a vontade de Deus? Irmão, por gentileza, haverá possibilidade de você disponibilizar esse slide para a gente? Com certeza, com certeza. Sabe por que eu estou falando isso? Isso aí vai estar disponível, sim. Eu estou falando isso para você porque às vezes quando é comentado esse assunto na igreja, Sim. a gente é olhado com maus olhos. Sim. É alarmismo, a gente está apressando as coisas. Então eu estou percebendo que o slide vem colocando a coisa de uma maneira muito equilibrada para que tire o preconceito desse tipo de pregação. Entendeu? Sim. Então, por isso Ó, eu estou perguntando isso. Não vamos achar que as pessoas estão fazendo ou rejeitando alguma coisa assim por já com uma ideia ruim. Às vezes elas não ouviram. Eu mesmo ficava pensando assim, como que eu vou lutar contra a lei dominical? Eu quero que Jesus volte logo. Então é contra a lógica para a gente lutar com uma coisa que a gente já sabe que vai acontecer. Só que a gente não pode usar a nossa compreensão nas coisas que Deus já falou. A gente tem que falar o que Deus falou, qual que é a compreensão de Deus, qual a vontade dele. Porque a gente é falho.
Então, esses textos se encontram, a maioria deles está no Eventos Finais, capítulo 9, Leis Dominicais, tá bom? Vamos encerrar aqui. Tem mais algum ponto? Última coisa. Toda essa questão de aquecimento global, do verde, do nosso lar comum, é muito bonito. Mas esse é um dos principais pontos que o Papa está usando para reunir todo mundo e aí estabelecer um dia de guarda. As pessoas estão caindo nisso como se fosse assim, olha que coisa bonita, estamos defendendo algo bom. Mas pesquise um pouco mais sobre isso e fiquem alerta, porque em breve as coisas vão acontecer de uma velocidade tão grande que a gente vai ser pego de surpresa. Ninguém quer isso. É melhor a gente se preparar, a gente estudar e saber os princípios para defender o assunto que a gente está apresentando, tá bom? Vamos orar. Já me deram aqui o limite da... Sim, exatamente. Esse encontro é justamente para isso, esse encontro que o Papa convocou em Roma. É justamente para falar sobre esse tema, para ele ser aquele principal defensor da questão do clima e proteção e contra o aquecimento global. Mas se parasse só aí, não ia ter problema. O problema é que a gente já sabe que aonde a coisa vai terminar. A Bíblia já deu o caminho. E esse é um dos pontos no quebra-cabeça que vai levar aquilo lá. E eu acho que é um ponto grande. Tá? Vamos nos levantar, orar e terminar. Pai Celestial, louvamos o Teu nome mais uma vez pelas mensagens que o Senhor preservou para nós. Isso aqui tem nos ajudado, Senhor, a saber o que vai vir no futuro. Graças pelo dom de profecia, graças pela revelação e graças porque o Senhor está no controle das situações do mundo. E porque o Senhor vai nos levar até o fim. O Senhor vai guardar a Tua igreja e nós podemos confiar que o Senhor está no controle. Louvado seja o Teu nome. Dá-nos Tua proteção, ajuda-nos a nos aprofundarmos no estudo daquilo que o Senhor deseja e guarda-nos de confiarmos no poder humano, ajuda-nos a confiarmos no poder divino. Nós nos consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.